Olá, boa tarde a todos, que a paz do Senhor aos irmãos amados em Cristo Jesus. Está no ar o jornal Alerta Cristão. E o tema de hoje, irmão, que nós vamos ter é sobre a questão dos gigantes. De onde realmente vieram os gigantes? Muitos historiadores, muitos pastores da teologia, teólogos, historiadores dizem que os gigantes vieram dos anjos caídos. Eles dizem que os gigantes, que os anjos caídos se tornaram humanos. Mas isto é uma grande mentira, irmão. É uma grande mentira. Se você não estudar a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, vocês nunca vão conhecer toda a verdade. Aí vocês vão ficar acreditando nesses homens da teologia, nesses homens sábios da Babilônia do mundo, historiadores, teólogos, especialistas, que dizem que os anjos caídos se tornaram humanos. Mas eu vou provar para vocês, irmão, em nome de Jesus, eu vou provar para vocês que os gigantes não vieram dos anjos caídos, de maneira nenhuma, irmão. E eu quero aqui, irmão, deixar uma coisa bem clara para vocês. Lá na Bíblia diz que todos sabem disso. A Bíblia diz que os anjos caídos não queriam permanecer na sua forma original. Então Deus pegou esses anjos que não queria permanecer na sua forma original. Deus, ele prendeu, acorrentou para o dia do juízo. E esses anjos, eles estão presos, acorrentados. Os anjos que não queriam permanecer na sua forma original. Então eu vi aí, irmão, nessa passagem, a visão que Deus me deu para interpretar aquela visão ali, aquele texto, é que eu acredito, irmão, que os anjos, quando eles caíram na terra, eles queriam se tornar humano, igual aos humanos. Mas Deus não deixou. Deus, ele não deixou isto acontecer. Então, por isso que Deus prendeu, acorrentou esses anjos. Sabe por quê, irmão? Assim como os anjos de Deus, ele tem corpos celestiais. Abraão, ele viu homens, e aqueles homens que estavam na forma de humano, eram os anjos de Deus. Então Deus, ele abre os nossos olhos para nós ver os anjos. Então os anjos, ele quando vinham à terra, ele se tornava em humano, porque os anjos, ele tem corpos celestiais, corpo também. Mas os corpos dos anjos são celestiais. Assim como a Bíblia diz, assim como há corpo na terra, assim também há corpos celestiais. Não pense que no céu só há espírito invisível. Não, irmão. A Bíblia é bem clara. Assim como na terra há corpo terreno, assim no céu também há corpos celestiais. Então, irmão, os anjos queriam imitar os anjos de Deus. Os anjos caídos queriam se tornar humano, ficar no meio da população. Através desse texto, irmão, eu entendi. Por isso que Deus prendeu esses anjos. Então você vai conhecer agora, irmão, de onde realmente vieram os gigantes. Vou mostrar para vocês. E eu quero dizer para vocês que os gigantes vieram depois do dilúvio. O gigante começou a aparecer ali com Noé. Foi depois do dilúvio que vieram existir os gigantes. Então eu vou aqui direto, irmão, para os versículos. Porque, irmão, na terra de Canaã, quem habitava ali era os filisteus, os amorreus, que são descendência de Cã, do filho de Canaã, que o Canaã era o filho de Cã. Cã que viu a nudez de Noé. E Noé amaldiçoou a Canaã, que era o filho de Cã. Entendeu, irmão? Por isso que vieram a existir gigantes, por causa da maldição que Noé profetizou quanto a Canaã. Então os filhos de Canaã começaram a ser poderosos na terra. Então por isso que veio a existir gigante, por causa da maldição. E também na Bíblia, irmão, nós temos também a palavra anãos.
tem a palavra anão. Existia homens anão também, pequeno, lá no Velho Testamento, como também existia gigantes. E a criação de haver gigantes na terra foi por causa da maldição que Noé amaldiçoou a Canaã, que era o filho de Cão, porque Cão viu a nudez do pai, que isso era proibido. Aquele que visse a nudez do seu pai ou da sua mãe eram amaldiçoados, né? Haveria problema, né, na geração, na descendência, de mulheres ter mutações assim, de homens nascer gigantes, mulheres que também ia ter crianças anã, e mulheres também que ia ter crianças que seriam homens altos, homens gigantes, por causa da maldição que Noé fez a Canaã, que era o filho de Cã. E os filhos de Canaã foi habitar uns na terra de Canaã, e os filhos de Canaã se espalhou por toda a face da terra. Os filhos de Canaã, irmãos, eram os ateus, amorreu. Veja só, irmão, que na Bíblia ela tem... Então vamos lá, irmão, para o que interessa. Vamos lá para o que interessa, para que vocês conheçam. Olha só. Abra sua Bíblia em Números 13. Em número 13. Vamos agora, irmãos, para o que interessa, a verdade agora, para que você compreenda claro, bem claro, e não tenha mais dúvida, que os anjos não vieram dos anjos caídos. Eu peço aos irmãos que abram aí a sua Bíblia em Números 13, versículo 33. Olha só aqui, irmão. Número 13, versículo 33. Olha só o que diz aqui, irmão. Número 13, versículo 33. Olha só, irmão. E diante dos céus, vamos no partir do versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha só, irmão. Então o povo de Israel que foram espiar a terra de Canaã, ele diz que todo o povo que habitavam ali, a terra de Canaã, era um povo de estatura, era um povo, homens grandes, que significa gigante. Então, como eu disse, irmão, os amorreus, os filisteus, os cananeus, quem habitava na terra de Canaã eram os amorreus, que eram os filhos de Canaã, da qual Noé tinha amaldiçoado. Como eu já falei, Canaã era o filho de Cã. Então, quem habitava na terra de Canaã eram os filhos de Canaã, eram os amorreus, os ateus, que eu vou trazer o restante das histórias para você saber realmente quem habitava ali na terra de Canaã. Não era apenas só os filisteus, mas havia a descendência de Canaã, do filho de Cã. Então ali habitavam os ateus, os aveus, os amorreus, foram morar na terra de Canaã. A terra de Canaã pertencia aos filisteus. E ali havia povos de línguas estranhas que moravam ali na terra de Canaã. Então a prova você está vendo aqui, irmão. Todos eram de estatura grande, de estatura alta, então gigante, né? Não é como mostra no filme, não é como mostra aí no filme aquele gigante bem alto, não, irmão. Era um homem de estatura grande, né? Estatura grande. Então a prova está aqui, irmão. Vamos agora, irmão, para a próxima prova. Olha só aqui, irmãos. Vocês nunca mais vão ter dúvida sobre a questão de onde vieram os gigantes. Vamos agora, irmão, para Deuteronômio 2:10. Deuteronômio 2:10. Deuteronômio 2:10. Olha só o que diz, irmão. Olha só o que diz.
Os imins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. Entendeu, irmão? Olha aqui. Veja de onde vieram os gigantes. Os imins dantes habitavam nela. Então veja aqui, irmão, que os gigantes vieram dessa descendência aqui. Os emins, né? Deuteronômio 2, versículo 10. Olha só. Os emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso. Então veja aqui, irmão, que os emins dantes habitavam nela, povo grande e numeroso. Os emim eram um povo grande, numeroso e alto, homens altos, os emins. Então veja aqui, irmão, olha só, como os anaquins, também eles foram considerados refaíns, como os narquim, e os moabitas chamavam emins. Então veja, olha só, irmão, que incrível. Então olha só, irmão, os refaíns também eram um povo alto, gigante. Os anaquim também eram gigantes, povos, homens altos. Os emins foram considerados também como os anaquim, povos grandes e altos. Então não havia, irmão. Então havia ali descendências de gigantes. Gigante, homens altos da descendência dos emins, também da descendência de refaíns e também da descendência de anaquins. Então são as tribos que vieram os gigantes. São homens normais que era derrotado facilmente. Davi derrotou o gigante. Os homens de Davi também derrotou um gigante. O povo de Israel venceu esses gigantes altos, esses homens altos. Eram apenas homens normais igual a nós. E olha só, irmão. Os oreus também habitavam. Outrora Seim, porém, os filhos de Saul os desapossaram e destruíram de diante de si os habitantes no lugar deles. Então os oreus habitavam também em Canaã. Vamos para mais verdade, irmão. Então veja aí, irmão. Já estou mostrando para vocês aqui toda a verdade, de onde vieram os gigantes. Vieram de homens, de pessoas como nós. Vieram dos emins, que é uma tribo. Depois vieram dos anaquim, que também é uma tribo, os homens. E também de efaíns, que também é outra tribo. Então, gigantes vieram dessas tribos, né? Depois do dilúvio foi que vieram os gigantes, por causa da maldição que Noé tinha feito. Então, olha só, vamos aqui, irmão, olha só. Vamos agora, irmão, para a 1 Crônica 20 e versículo 4. 1 Crônica 20, versículo 4. Olha só, irmão, 1 Crônica 20, versículo 4. Olha só o que você vai encontrar aqui, irmão. Outra tribo, olha só, irmão. 20, versículo 4, olha só. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Saltita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Olha só, irmão. Sipai era descendente de gigante. Então veja aqui, irmão. Sipai veio de descendência de gigante, de homens normais. E o Satita, o homem venceu este homem alto, né, Sipai, que veio da descendência dos gigantes. Então o Satita venceu Sipai.